queridos? Vamos orar nesse momento? Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse tempo. Eu oro que a Tua graça, o Teu favor, possa ministrar no coração de cada pessoa aqui. Você que entrou nesse lugar, você que está assistindo também, possa ter uma paz, que toda quietude possa vir sobre você, e a unção do Espírito Santo possa ser derramado sobre a tua vida. Eu declaro milagres, eu declaro também o sobrenatural, a palavra de Deus, que você possa ouvir as verdades de Deus e você possa praticar no nome de Jesus. Amém, queridos? O tema da mensagem hoje, de esmagado a renovado. Amém? A vida nos leva a passar muitas circunstâncias, ora por cima e ora por baixo. Sim ou não? É como viver em cada uma delas. Já ouvimos dizer que é fácil sorrir quando tudo está bem. Quando está tudo perfeito, quando você está com dinheiro, com a saúde, é mais fácil você dar aquele sorriso. Você está muito bem, família, casamento. Mas quando a situação é o contrário, quando tudo é o contrário, escassez, dificuldade, como você vai reagir no dia mau? Como você vai agir quando está tudo difícil? E Deus permite, pela sua grandeza, muitas vezes para saber como está o nosso coração, como vai ser a nossa reação quando a situação não está boa. Mas eu te pergunto algo: você já viu pessoas abandonarem a Deus quando tudo está bem? É por isso que necessitamos viver para Deus em todas as circunstâncias. Vamos ler aqui a palavra de Deus, 1 Reis capítulo 20, versículo 23, em nome de Jesus. Os servos do rei da Síria lhe disseram: os deuses deles são deuses dos montes, e por isso eles foram mais fortes do que nós. Mas vamos lutar contra eles na planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. 7 dias estiveram acampados uns em frente dos outros. No 7º dia travou-se a batalha, e os filhos de Israel, num só dia, mataram os sírios 100.000 soldados da infantaria. Versículo 28 é muito importante também. Olha só: um homem de Deus se aproximou e foi falar com o rei de Israel, dizendo: assim diz o Senhor, porque os sírios disseram que o Senhor é Deus dos montes e não dos vales. Entregarei toda esta grande multidão nas suas mãos, e assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Os inimigos de Israel estavam falando que eles venceram aquela batalha porque eles estavam numa posição de superioridade, de segurança. E aí disseram: olha, nós temos que levar essa turma aí de Israel para a planície, para o vale, para um lugar que é inseguro, e lá nós vamos vencer. E aí Deus diz: para que esse povo que está falando isso, eu sou o Deus de Israel, dos montes e dos vales. Sabe o que Deus quer falar para você? Ele é o teu Deus no momento que está bom, que está uma maravilha, mas também no momento que você está passando alguma adversidade, Ele é o teu Deus. Ele é a tua força, Ele é a tua solução, Ele é maravilhoso. Diga para o seu irmão: Deus é Deus dos montes e dos vales. O Deus dos montes e dos vales é o Deus dos meus triunfos, vitórias em toda e qualquer situação. É ali que você vai ter as conquistas também. Monte, se olharmos de cima, tudo é tão pequeno, nos sentimos maiores e melhores, tudo é melhor, tudo é menor, tudo é seguro. Aquilo que você olha, quando você está numa posição, no monte, um lugar bem alto, você olha e você vê aquela árvore imensa, grande, parece capim. Quando você vê aqueles animais, aqueles elefantes, quando você está numa posição alta, você olha, parece formiga. Quando você está no avião, você fica olhando, você vê, você tem como escolher. Até eu vi um exemplo que quando você vai chegando em São Paulo e tem aquelas ruas todas, ele pode escolher qual é o lado que ele pode ir, porque tem menos carro naquele lugar, porque aí você tem um lugar seguro, você pode tomar a decisão mais acertada.
Se você está vivendo o melhor da sua vida, saiba que Satanás não tem medo de ninguém que está no monte. Isso não intimida o inimigo, ele vai buscar maneira de te derrotar. Então você está vivendo uma vida de bênção, amém, mas você tem que vigiar, você não pode baixar a sua guarda, você precisa estar atento. A Bíblia diz que temos que estar vigiando, orando, atento, porque Sansão é um exemplo muito forte. Sansão estava numa posição de monte, ele era um homem mais forte na época, tinha uma unção, tinha uma presença de Deus, mas ele começou a brincar com o pecado. Ele começou a colocar a sua vida como se fosse uma brincadeira servindo a Deus. E nós aqui não podemos viver uma vida de brincadeira. Você não pode brincar com o pecado, você não pode brincar com as coisas de Satanás, porque ele é muito estrategista e ele é perseverante. Mas o Senhor está te dando uma oportunidade nessa noite para você possa ter a atenção de você buscar o Senhor, viver uma vida séria, viver uma vida fiel com Ele, levar as coisas de Deus, que não é uma brincadeira. Você entregou a sua vida para Jesus e ela é uma bênção, mas não deixa jogar isso para fora, jogar fora isso. Sansão jogou, ele perdeu tudo. Mesmo em posição alta, esteja preparado. Estar com Deus e honrar sua presença é a melhor coisa. Você pode estar no monte, está com a presença de Deus. Está no vale, estou com a presença de Deus. Quem está me entendendo aqui? Amém? Uzias estava por cima e abandonou o Senhor, elevou o seu coração. O significado de Uzias é: Jeová é a minha força. O rei Nabucodonosor também, um homem que conquistou reinos, nações, mas Deus ajudou ele. Depois ele olhou, abriu seu palácio e disse: eu consegui, eu conquistei. Olha, eu conquistei, eu venci. Não, é através de nós, através de Deus em nós, que conquistamos as batalhas. Apesar de nós, Deus faz maravilha em nossas vidas. Amém? Saiba ter um coração para Deus quando sua vida estiver nos montes. Dê a glória a Ele, exalte a Ele, glorifique a Ele. Quando você conquistar qualquer coisa, Deus me deu vitória. Queridos, porque tudo que você tem, talento, capacidade, para qualquer coisa, você sendo próximo de uma família bem-sucedida, é Deus te dando tudo isso. Saiba glorificar a Ele, dê a Ele a glória para sempre. Que diante de qualquer grandeza, nada seja maior do que o Senhor na sua vida. Bens, tudo, a maior riqueza que você possa ter, isso tem que estar abaixo. Deus sempre tem que ser o primeiro. Amarás o Senhor teu Deus de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Tudo que você tem, tudo é uma maravilha, glorifique a Deus, mas tem que ser Deus. Ele é o Senhor, Ele é o Kurios, dono absoluto da sua vida. E se você estiver no monte, mas sem Deus, você perde a batalha. Você pensa que só no vale pode te matar, mas não. O que importa é a presença de Deus, seja quando estiver bem, seja quando estiver mal. Vamos ser fiel em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Algo importante e o valor se chama nessa situação, no monte ou no vale, é humildade. Diga para o seu irmão aí, humildade é o segredo da vitória. Seja humilde no monte. Vamos ler aqui Deuteronômio capítulo 8, versículo 7, acompanhe comigo. Pois o Senhor seu Deus o está levando a uma boa terra, cheia de riachos, tanques de água, de fontes que jorram no vales e nas colinas. Terra de trigo, de cevada, videiras, figueiras e romazeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde você poderá escavar cobre nas colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louve ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhe deu. Tenha cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus decretos que hoje lhe ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos e terem construído boas casas e nelas morado,
de aumentarem os seus rebanhos, e sua prata e o seu ouro, e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Muitos de nós saímos do Egito, do pecado, da Babilônia, chegamos no reino de Deus, entregamos a vida para Jesus, e Deus começa a nos prosperar. E tem muitas pessoas que começam a ficar numa posição de não estar o coração focado a Deus, e começa a deixar o orgulho, e ela começa a se esquecer, se afastar, e ela perde a grande bênção que é a presença de Deus. Seja humilde também no vale. O vale é o contrário. O vale é a tribulação, a adversidade, deserto e o dia mau. Aqui é tudo o contrário, coisas pequenas parecem grandes, você está mais vulnerável. Aqui com certeza tem pessoas no vale, porém saiba que Jesus está com você. Está entendendo? Quando você está no vale, tudo é uma guerra, uma batalha. No vale, quando você está olhando aquele capim real no vale, aquilo ali é como se fosse uma grande árvore. Quando você está no vale, a formiga pode ser uma luta, uma situação, coisas pequenas que você está passando, aquilo se torna um gigante. E quando também as coisas real, gigante, não é fácil, mas o Senhor está com você. Eu quero declarar sobre a tua vida: ei, Deus te trouxe aqui porque Ele te ama, Ele vai abrir porta, os milagres de Deus vai acontecer. Você que está nos assistindo, Deus tem uma obra na tua vida. Aquele que começou uma boa obra vai completar em Cristo Jesus. Deus é fiel, as promessas do Senhor são verdadeiras e vai ser cumprida em nome de Jesus. Dê uma forte palma para Jesus. Aleluia. Deus é o mesmo Deus e tem o mesmo poder. O inimigo pode estar até numa posição maior do que a sua. Talvez você está passando alguma situação e é grande, mas teu Deus é maior do que a situação. Teu Deus, o nosso Deus, Ele está acima. A Bíblia diz que Ele está sobre todas as coisas. Ele vai fazer o milagre acontecer. Essa história vai ser mudada que você está passando, em nome de Jesus. Onde tem as maiores vitórias é no vale, não é no monte. É no vale as maiores conquistas. Também no vale é onde é glorificado o nome de Deus. Lembra de Davi? Ele estava no vale, ele foi lutar contra aquele gigante. E no vale ele derrotou porque ele estava com foco, ele estava focado, era em Deus. Ele estava com a sua fé totalmente no Rei dos Reis e o Senhor dos Exércitos. E ele conquistou aquela batalha. Nós precisamos estar olhando fixo a Jesus. Ele é o autor da nossa fé. Ele é o Senhor, Ele é o general dos generais. Ele traz a existência daquilo que não existe. Deus te abençoa nesse dia. Eu quero declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Abre essa tua boca profética e recebe as bênçãos que você está recebendo. Amém. Glória a Deus. Onde teremos os nossos maiores tratamentos e transformação é no deserto também. Sabe, muitas vezes Deus permite deserto para tratar o nosso caráter, para tratar a sua vida. Imagine quando você está passando uma guerra, uma luta, ou uma perda de um familiar. Você começa, como é que você vai reagir para Deus? Como você vai ter uma reação quando você está passando por esse deserto? Quando você está sendo esmagado? Quando você está sendo triturado? Como vai ser a sua reação? Eu tenho uma coisa que desde que eu entreguei minha vida para Jesus, é assim: o problema ou fui eu que cometi, ou é o diabo que está atuando, através das circunstâncias. Deus intocável, Ele é perfeito. Ah, por que aconteceu isso? Ah, por que aconteceu isso? Não, Ele é Senhor, não precisa justificar. Eu estava andando para o inferno e Ele me resgatou. Agora eu tenho que querer questionar Deus. O que é isso? Quem está me entendendo? Não importa se estou no monte ou no vale. A questão é se Deus está comigo. A diferença é a presença de Deus. Lembra do José? A Bíblia fala várias vezes: o Senhor era com ele. O Senhor era com José. José estava naquela cisterna e Deus estava com ele. Quando venderam ele,
como escravo, Deus estava com ele. Quando ele estava na casa de Potifar, Deus estava com ele. Quando ele foi para a prisão, Deus estava com ele. Deus estava tratando também o coração daquele jovem para se tornar aquele grande imperador que ele se tornou. Mas também sabe que muitas vezes Deus permite que eu e você passamos por tratamento, mas muitas vezes pelas nossas más decisões, é nós que fazemos uma cisterna, entramos nela e tomamos decisões erradas porque quebramos princípio. Aí Deus também aproveita esse erro nosso que nós fazemos. Sabe o que acontece? Ele também tem tanta misericórdia que ele diz: não temas, eu estou contigo, eu te ajudo com a minha destra fiel. E ele te pega lá daquela cisterna. E no tratamento Deus quer fazer o quê? Uma mudança da nossa atitude, do nosso caráter. É possível ser orgulhoso no vale? Porque, querido, no monte, a tendência normal que uma pessoa bem financeiramente, tudo está bom, é muito orgulhoso, se torna, mesmo servindo a Jesus. Temos a natureza adâmica que luta. A Bíblia diz que a carne e o espírito, eles ficam lutando. Aí a tendência é a gente ser orgulhoso. Mas no vale, a tendência era para ser humilde, porque está passando uma prova. Só que tem muita gente orgulhoso no vale. Aí o tratamento ainda é mais forte. A pessoa diz: eu não preciso de ajuda, não quero expor a minha situação, não vou passar pela humilhação de pegar uma cesta básica na célula ou na igreja, porque temos isso, é para ajudar as pessoas. Não vou passar por essa humilhação, não quero ajuda de ninguém, não se meta na minha vida. Aí, meu amigo, é difícil. O tratamento ainda é mais forte de Jeová. Jesus passou pelo tratamento, aquele tratamento. Moisés também. Grandes homens de Deus passaram, nós passamos. Tiago capítulo 4, versículo 6, vamos ler junto aqui. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz: mas ele nos concede graça maior. Diga: graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Muitas vezes você não, o diabo está impedindo a minha bênção, o diabo não está tendo uma grande batalha. Sonda o teu coração, porque talvez, não estou afirmando. Talvez a atitude do seu coração, o seu orgulho, Deus está colocando a mão no seu peito, dizendo: não vai receber enquanto não tiver uma atitude de humildade. Jacó lutou com um anjo, e a Bíblia diz que ele pergunta: qual é o teu nome? Meu nome é Jacó. Trapaceiro, enganador. Ali está dizendo: eu sou isso, eu preciso de ajuda, me ajuda, Deus. Aí ele venceu a batalha, não porque ele tinha força, ele venceu porque ele tinha humildade. Isso é forte. Jacó venceu aquela guerra com o anjo porque ele teve humildade de reconhecer. E a Bíblia diz: sacrifício agradável é um coração quebrantado, e ele não despreza, ele abençoa. Porque o tema dessa mensagem é: de esmagado a renovado. É que vou sair da situação de esmagamento e serei renovado, e quando for renovado, toda glória, toda honra, todo louvor é para Deus. Você vai sair da situação e você vai glorificar Deus. Amém? Glória a Jesus. O preço do esmagamento. Queria que você acompanhasse essa frase junto comigo, que eu vou estar lendo aqui. O preço do esmagamento. O caráter não pode ser desenvolvido com facilidade e tranquilidade. Somente por meio de experiência, de provação, sofrimento, pode a alma ser fortalecida, a ambição inspirada e o sucesso alcançado. Ellen Keller. Sabe quem foi essa mulher? Com 19 meses de idade, ela pegou uma doença muito séria, ela ficou cega e ela ficou surda. Está entendendo? E ela teve, sabe o que? Imagina uma pessoa com essas duas deficiências, mas ela foi uma conferencista, filósofa, ela ganhou o prêmio Nobel da Paz,
Imagine a situação. Ela falou essa frase, uma pessoa com essas dificuldades. O caráter não pode ser desenvolvido com coisa maravilhosa. Eu estando no monte. O caráter é forjado no deserto. Se tu está passando dificuldade no teu casamento, se tu está tendo algumas guerras, algumas lutas em qualquer área da tua vida, da tua família, jovem, se você está passando por tratamento, você está sendo tratado por Deus. Tenha uma atitude de humildade e aí as bênçãos de Deus vai ser maravilhosa na sua vida. Amém? Quem crê nisso, que está recebendo essa bênção, essa palavra, glória a Deus. Amém? Porque Deus usa todas as circunstâncias para me abençoar, até as mais dolorosas e mais dolorosas. Imagina, Deus é maravilhoso. No processo do esmagamento, Deus poda áreas que precisam ser transformadas. Poda não é castigo. Deus não nos poda para matar, mas para nos curar. Uma árvore, quando ela é podada, ela tem um objetivo, aquela poda. Deus também poda você em algumas áreas, atitudes, orgulho, soberba, que não é dependente de Deus. Algumas áreas Ele começa a te podar e você começa a se render, começa a ter humildade, e você começa a estar parecendo mais com Jesus. Deus não está te enterrando nessa prova, Deus está te plantando. A Bíblia diz que nós somos como uma árvore plantada, que no devido tempo Ele vai dar muito fruto. Todos passamos por esmagamento, mas se não desistirmos de Deus, seremos fiéis, firmes na sua promessa, servindo Ele. Jesus usará essas circunstâncias para a sua glória. Gedeão teve medo, estava malhando trigo num lagar e o anjo chamou ele de homem valente. Deus, Ele olha com você com outros olhos. Talvez você tenha um complexo de inferioridade. Talvez você diz, eu não sou, não vou conseguir. Deus está dizendo, meus pensamentos são maiores do que os teus. Os meus propósitos são maiores do que os teus. Eu comecei uma boa obra e vou completar em Cristo Jesus. A obra que Deus começou na sua vida vai se cumprir. Tem que ter atitude de humildade. É o segredo. Deus não resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Eu estou lendo um livro chamado Esmagado, que é um pouco da mensagem, eu coloquei também. Devido à minha situação, quem sabe, quem não sabe, fiz um exame de PSA, que é um exame de sangue, e deu que tinha uma alteração na minha próstata, uma infecção, eu tive que fazer alguns exames, e o último eu tinha que esperar uns 30 dias para fazer o exame de novo de sangue, para saber se baixava essa alteração. E baixou, para a glória de Deus. Mas imagina o que o diabo colocou no meio desse tempo. Tu está com câncer, 52 anos. Sabe o que aconteceu? Dessa prova eu tirei lições. Eu tenho mais compaixão. Olha que eu tenho compaixão para orar pelos enfermos. Agora quando alguém está com câncer, eu estou com mais compaixão, com mais misericórdia. Porque eu senti na pele. Quem está me compreendendo? Então as provas que você passa, as dificuldades que você passa, tem propósito, tem objetivo. Deus não pode ser acusado do teu processo. Ele tem que ser louvado e ele tem que ser exaltado em nome de Jesus. E o autor desse livro, que é Esmagado, D.J. Jakes, hoje viajando o mundo para pregar, porém a sua vida passou por tantas dores. Um dia sua filha de 13 anos disse, pai, estou grávida. Um pregador famoso, e a filha dele diz para ele, pai, estou grávida. O que passou no coração dele? Ele disse que ele teve uma boa reação. Ele disse, é uma poda que Deus está fazendo em mim, eu vou ter que ter humildade. Ele disse que hoje a filha dele é co-pastor, casada, e o neto dele é uma bênção. Então, grandes homens de Deus e pessoas como nós, em qualquer área que se destaca, muitas vezes nós não sabemos o que está por trás daquele sucesso. Tem dores, calos e dificuldade. Eu tenho uma foto que é interessante. As pessoas do balé, né, todas são lindas aqui assim, mas quando você vê a sapatilha, os calos, é bem forte. Então o sucesso, muitas vezes, não é só a parte externa, mas interna, lá nos bastidores, é um processo doloroso.
O pastor, também aqui, o pastor Peter da Filipinas, com 70 mil membros em sua igreja, ele foi o preletor da Paz Conference, um exemplo de caráter, família, conduta. Ele contou a tristeza da história que 10 homens entraram na sua casa e 7 deles abusaram da querida filha de 15 anos, virgem, pura, cuidada, com muito amor, com os princípios de Deus, o pior vale da sua vida. Essa mensagem você pode procurar no Pastote, São Paulo. Semana passada ele ministrou, é tremenda essa mensagem, como Deus, confiar em Deus no meio do sofrimento. E a mãe dizendo que ela chorou a noite toda com a sua filha, dizendo, por que poderia ser eu passar por essa situação, mas não minha filha. 7 homens estruparam essa criança, essa jovem, essa adolescente. Tinha que culpar Deus? Não. Muitas vezes queremos culpar Deus, e Ele que enviou o seu próprio Filho, santo, maravilhoso, e passou por todas as dores, as dificuldades, carregou minha rebeldia, a tua. Ele levou todas as enfermidades, foi humilhado, e Ele levou tudo isso, mas Ele não culpou a Deus, mas Ele passou pelo processo. E essa jovem que passou por esse processo, ela hoje é especialista de cuidar de mulheres abusadas, homens que foram abusados, e ela escreveu um livro muito forte, que diz, olha só, quando um bom Deus permite o estupro, forte, e o mais forte que eu vi é que, ela foi estrupada em um dia, no outro dia ela liberou perdão, e ela disse, Deus vai fazer um milagre, Deus está no controle, e essa família hoje é um sucesso. Ela é bem casada, ela tem 6 filhos, um marido maravilhoso, todos, e são 5 filhos da família do pastor Peter, 5. Os 4 filhos casaram com pessoas e mulheres estrangeiro, e ela casou com um filipino, para provar o amor, porque o esposo, podia ser um americano, como as outras irmãs também, não, ela casou com um filipino. Sabe por quê? Deus permite essas coisas, mas Deus é intocável. Coisas que você perda de pessoas, ente querido, pai, levou minha mãe, Covid, situações, teve um acidente, fica calado, não fale nada, só glorifica a Deus. Chore mesmo, mas Deus intocável, porque isso é uma maneira que o diabo também usa, para receber a murmuração, a condenação que um servo de Deus, um filho de Deus fala para Deus, aí ele pega aquilo como material e ele vai te destruir. Quem está me entendendo nessa noite? É fácil louvar a Deus quando tudo está bom. Também é fácil você adorar a Deus quando as dificuldades estão. Vou contar um exemplo. O gás está muito barato. Amém, diga amém. Gás de cozinha, porque aquilo que você declara, aquilo que você vai estar recebendo. Muitos anos atrás, minhas filhas pequenas, não tinha alimento, tinha só o micinhojo, e acabou o gás. Eu peguei uma panela, coloquei a água, coloquei o micinhojo, coloquei uns papel e comecei a tocar fogo lá. Começou a ferver aquele micinhojo, mas a fumaça entrou toda dentro daquele micinhojo. Aí o diabo rindo da minha cara. Não dava para comer, pessoal, ficou uma coisa horrível lá. Ele riu, está vendo? Olha como é a tua vida servindo a Jesus. E eu estava com 30 reais, que eu queria, desses 30, conseguir mais outro valor para comprar o gás no outro dia. Mas Deus me deu assim eu que tomei uma decisão. Quer saber? Esse diabo está rindo da minha cara. Peguei 30 reais. Coca-Cola não é muito saudável, mas com uma pizza é muito gostosa também. Peguei uma meia pizza e comprei uma Coca-Cola de 1,5 litro. Chamei a Jô, as nossas filhas, vem para cá, vamos fazer um arraial aqui nesse demônio que está querendo tirar graça. E nós comemos tomamos uma Coca-Cola e rimos da cara do diabo. Sabe o que Deus está querendo dizer com esse exemplo que eu estou dando?
não deixa ele fazer bagunça nas tuas provas. Não deixa ele estar querendo te humilhar. Te levanta, se reanima no Senhor, se renova as suas forças em Deus. Ele vai mudar essa situação. Não se sinta culpada também. Não deixe o diabo te acusando. Ah, você é isso, você foi negligente, você não serviu, você abriu brecha, você serviu ao Deus Mamon. Não! Se arrependa, a atitude é humildade. Somente reconheça o seu erro e bola para frente. Quem está me entendendo? Dê uma forte palma para Jesus. O tempo passa rápido, ó. Glória a Deus que passa. Amém? A pergunta é: eu sou fiel nessas provas? Veja os versículos de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 em diante. Olha só o que diz: mas temos este tesouro em vaso de barro, somos vaso de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois o nosso sofrimento leve e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que vê é transitório, mas o que não vê é eterno. Amém, queridos? Eu quero concluir aqui algo muito importante. Você pode se reanimar no Senhor hoje. O exemplo de Davi, 1 Samuel capítulo 30, versículo 6. Vamos ler junto aqui. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se animou no Senhor, seu Deus. Ponto. Vamos ficar aqui. Ele se reanimou. 600 soldados, junto com Davi, saíram para a batalha. Quando voltaram para Siclac, se você ler um pouco todo esse versículo, os inimigos entraram na cidade de Siclac, levaram as famílias de Davi, que eram as mulheres, os filhos e as filhas, e levaram também todas as mulheres dos outros soldados. E eles ficaram angustiados, eles queriam apedrejar Davi, queriam matar Davi. E Davi não murmurou, ele poderia dizer: Senhor, eu fui para a guerra, eu te sirvo, e foi levado a minha esposa, os meus filhos, e agora os meus soldados querem me matar. Não, ele se reanimou no Senhor. Depois ele foi para a intercessão. Ele perguntou: Senhor, eu vou atrás desse bando aí para perseguir e alcançar. Ele disse: pode ir, e tu vai.